Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de João 13. Como vocês viram no texto que nós lemos, Neemias, quando o povo de Deus viu a palavra aberta, que ia ser exposta e explicada, o povo de Deus ficou de pé. Então fique de pé. Nós acompanhamos, procuramos fazer sempre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a razão, talvez você tenha ficado de pé esse tempo e não sabia. Mas no culto, irmãos, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E o porquê da Escritura. Quando o povo se colocava de pé para ouvir a lei do Senhor, fazia isso em sinal de reverência à santa e bendita palavra de Deus. Amém? Que nós, de pé também, em nosso corpo, de maneira reverente, possamos ouvir a leitura da palavra de Deus e depois tomemos assento para ouvirmos a exposição da sua santa lei. Estamos no capítulo 13 de João. Acabamos até o verso 11. Hoje começamos então a perícope seguinte, a partir do 12 até ao 20. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: depois de de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém, amém. Você pode sentar. Queria mais uma vez orar com os irmãos. Senhor, dai-nos sabedoria para podermos entender a Tua lei, Senhor. Dai-nos graça de podermos não sermos ouvintes apenas, mas também praticantes, Senhor, da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, revela o Teu Filho em nosso meio, Senhor. E Deus, que ao procurarmos ser ouvintes e praticantes, Pai, haja de fato mudança em nossa vida. Nós iremos ver um texto tão sério e tão precioso da Tua Santa Lei como todos, e nós não queremos, Pai, que esse sermão, ele apenas, Deus, provoque uma inquietação em nosso coração. O que nós queremos, Deus, é que a Tua Palavra, ela provoque mudança, restauração da nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, Deus. Amém. Amém. Querido, eu queria hoje começar... Obrigado, meu irmão. Falando com vocês sobre Jean-Jacques Rousseau. Ele foi um filósofo francês de um movimento que muitos conhecem, um movimento iluminista, onde os homens eles achavam que eles eram a fonte toda, a razão. O movimento iluminista ele surge ali com a tentativa de tirar Deus do seu trono e dizer que os homens agora eles são os seres pensantes, eles que sabem da verdade, a verdade está em nós e não em um Deus. Ele foi um dos homens mais importantes do século XVIII e dentre a sua obra nós encontramos uma que é muito conhecida, a chamada obra de Emílio, ou como alguns também chamam, da educação. Nela Rousseau ele vai ali criar um personagem chamado Emílio e ele vai caminhar com esse personagem desde seu nascimento até a sua vida adulta, discorrendo sobre como ele deveria ser educado. Ou seja, ele é um autor que tratava sobre a importância da educação, do cuidado para com os filhos, de formar um homem até a sua vida adulta. Mas é algo muito estranho quando a gente sai da obra desse homem, daquilo que seus dedos falaram, para aquilo que esse homem de fato vivia. Quando olhamos para a vida desse homem, nós observamos que Rousseau abandonou seus 5 filhos em um orfanato,
Quando você para então e você pensa nisso, certamente você vai ver que é algo que não encaixa com aquilo que esse homem está de fato falando. Mas não é apenas em Rousseau que nós encontramos algo estranho, não é apenas na vida desse homem que nós encontramos alguém que diz uma coisa, mas que na prática faz outra coisa. Poderíamos falar, por exemplo, de um homem muito conhecido chamado Mahatma Gandhi, homem que ensinava a disciplina moral e também o autocontrole, mas que dizia que ele dormia com outras mulheres na sua mesma cama para que ele pudesse testar os seus domínios sexuais, testar o quanto ele conseguia se controlar. Verdade, né? Beleza, muito sábio e muito moral esse homem. O Papa João X também era outro homem que fazia isso. Era um homem que pregava sobre o desapego acerca de coisas materiais, mas enquanto ele ensinava isso para as pessoas, ele vivia no mais alto luxo. Poderíamos também falar de um certo presidente que fica falando sobre os gastos do povo, que o povo está gastando muito e fica endividado, cuidando, por exemplo, de cachorros, mas que só em viagem já gastou mais de 6 bilhões de reais apenas nesse mandato. Meus irmãos, eu creio que vocês devem, de fato, concordar comigo. Nós olhamos para a vida desses homens, olhamos para aquilo que eles falam, olhamos para aquilo que eles ensinam, mas quando a gente olha para a prática, para a vida prática, para o dia deles, a gente vê que isso não faz sentido algum. Seguir a líderes assim, irmãos, seguir a homens que pregam uma coisa, que ensinam uma coisa, mas que fazem outra coisa, não faz sentido algum, não é algo sábio de se fazer. Mas diante disso, diante de homens, e não são apenas esses, poderíamos ver tantos outros que pregam uma coisa e que vivem outra, nós poderíamos parar e nos fazer uma pergunta: qual é então o papel de um verdadeiro líder? Como é que um verdadeiro líder deve se portar? Como deve ser de fato a vida dele? Como ele deve agir? Irmãos, se tem uma coisa que nós podemos responder a essa pergunta, é que nós precisamos enxergar na vida da liderança algo que é bem diferente daquilo que nós temos como adágio popular em nosso meio. Já viu aquele adágio popular? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Veja, essa não é a realidade da vida de um verdadeiro líder. Mas louvado seja Deus, porque nós temos um líder supremo, um líder infalível, um exemplo inerrante que nos mostra, de fato, como um líder deve viver. E esse líder que eu estou falando é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos, mais uma vez, ver isso na sua vida, através aqui dessa narrativa. Nós sabemos que estamos em um momento da narrativa de João, onde estamos tratando daquilo que muitos chamam de lava-pés, onde Jesus Cristo, iniciando ali, a gente viu isso no último sermão em João, Jesus inicia, e você precisa ter isso em mente para poder entender aqui o texto de João até o final do seu livro. Jesus, ele vai agora, a partir do capítulo 13, iniciar, na realidade, uma nova jornada, uma jornada agora focada mais em seus discípulos, não no ensino público para outras pessoas, mas uma jornada de fato de tratar aqueles que caminhavam mais próximo dele, uma jornada mais intensa de discipulado, e ele vai fazer isso até a sua morte. Sabemos que Jesus estava então ali já se preparando para a sua morte, e que Jesus, durante a ceia, ele vai pegar uma toalha, ele vai colocar essa toalha sobre si, ele vai encher uma bacia com água, e o Senhor, o Rei da Glória, vai se ajoelhar diante de cada um dos seus discípulos e vai lavar os seus pés. Nós vimos isso já de maneira muito clara. E vimos que a partir do versículo 12, o Senhor agora, vemos que a partir do versículo 12, o Senhor agora ele está ensinando sobre aquilo que ele fez. Ele faz, ele age, e agora ele vai dizer: eu vou mostrar a vocês, eu vou mostrar qual é a razão de eu ter feito isso. Louvado seja Deus, irmãos, porque Ele é um Deus que cuida do coração do seu povo. Ele é um Deus que faz discípulos. E Ele é um Deus que nos ensina a sermos como Ele é. Tenha isso em mente, para que você possa entrar aqui nesse texto. Com esse entendimento, então, com temor no nosso coração, com alegria no nosso coração, entremos no texto, onde nós vamos dividi-lo em pelo menos 2 sermões, para que possamos entender com mais clareza aquilo que o Senhor está fazendo aqui. E o que o Senhor nos mostra, logo no início do texto, irmãos, é que um líder, ele é alguém que não ensina apenas com palavras, ele é alguém também que ensina através das suas ações. E já você precisa olhar também e pensar:
Se eu estou pensando na liderança aqui, vendo Cristo, e eu sou um cristão, e um cristão é um pequeno Cristo, significa então que eu copio ao meu Senhor. Então, não olhe para esse sermão aplicando apenas a liderança. Não olhe para esse sermão aplicando apenas a pastor Augusto, a presbíteros, a diáconos, a líderes de ministério. Olhe para esse sermão, entendendo que o Senhor é o líder, que cada liderança colocada pelo Senhor também exerce esse papel, mas que todos nós devemos copiar e imitar ao nosso Senhor e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse sermão não é só para líderes, esse sermão é para mim, esse sermão é para você, esse sermão é para todos nós. O Senhor deixou isso registrado para pastorear o meu e o seu coração. E quando nós podemos ver isso, irmãos, e que parte do texto? Nós podemos ver isso do 12 ao 15, e também em todo o texto, mas o 12 ao 15 deixa isso muito claro, quando o Senhor diz assim na sua palavra: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Veja agora o que o Senhor vai dizer: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como dito, o Senhor é o líder perfeito, é o mestre por excelência, e Ele não joga, irmãos, palavras ao vento. Já parou para pensar que o Senhor Jesus, Ele não busca ensinar como muitos professores da atualidade o fazem, deliberadamente ou até mesmo forçadamente? Você deve concordar comigo. Se você conhece um pouquinho o sistema escolar, você deve concordar comigo. O que nós temos hoje no sistema escolar, irmãos, é basicamente uma linha de produção, onde os professores precisam cumprir uma carga horária colocada ali pelo MEC e cumprir também uma carga de conteúdos. Eles precisam ministrar certa quantidade de conteúdos aos seus alunos por ano. Todo professor já começa um ano, já abre um ano, já inicia um ano com a corda no pescoço. Ele sabe que ele precisa fechar um ano tendo concluído aqueles conteúdos. E com isso, precisando passar por eles, muitas vezes eles jogam palavras ao vento. Será que o aluno entendeu? Será que ele compreendeu? Veja, eu não consigo me importar claramente com isso. Eu não consigo aferir isso, com clareza. Porque eu preciso seguir. Eu preciso chegar ao final do ano e dizer: olha, eu ensinei tudo isso. Se ele ministra uma prova aos seus alunos e ele encontra falhas, ele não vai conseguir ali parar e tratar as falhas dos seus alunos. Olha, você errou nisso, você não está sabendo fazer multiplicação tão bem, o seu problema aqui é com adição, o seu problema é com subtração. O professor não tem tempo de chegar para poder tratar esse problema. Cada aluno vai ter que correr atrás do seu prejuízo, seja na infância, seja até mesmo na idade adulta, irmãos, nas universidades. Mas, irmãos, esse não é um modo como o Senhor ensina. O Senhor Jesus, Ele não está preocupado em passar conteúdo a homens. Ele não está preocupado em cumprir uma carga horária. Ele não está preocupado em prestar contas a alguém dizendo: olha, eu ensinei isso que você me mandou. Logicamente, Ele veio como servo, Ele se fez servo, mesmo sendo Deus. Ele queria glorificar o Pai, Ele sabe disso e Ele assim o fazia. Mas é a sua vontade, é a vontade do Pai, de fato ensinar aqueles que são os seus discípulos, tratando com eles, para que eles pudessem ser formados como homens que seriam mais parecidos com o Senhor. O que o Senhor busca é que os seus discípulos compreendam quem Ele é, compreendam de fato o que Ele ensina e capacitar esses homens a fazerem aquilo que estava sendo ensinado. Nós podemos dizer, irmãos, que o Senhor Jesus quer é que o seu ensino adentre o coração dos homens e que eles vivam esse ensino. É por isso, como veremos já mais claramente, o Senhor, Ele não apenas ensina com palavras, mas Ele ensina também com a sua própria vida. Ele ensina também com atos práticos, porque Ele está interessado que os seus alunos aprendam.
Ele usa tudo o que ele tem para ensinar. Ele usa todas as ferramentas que estão ali ao seu alcance. Ele usa a sua voz e ele usa também a sua própria caminhada. Jesus age aqui na prática, irmãos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Eu preciso te lembrar isso. Ele é o dono de todo o universo. Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você precisa ter isso em mente para que você possa entender o que é que ele fez aqui. Mesmo ele sendo esse Deus, ele pega uma toalha. Ele certamente enrola em si mesmo. Ele se ajoelha aos pés de cada um dos seus discípulos, inclusive aos pés de Judas, homens que eram pecadores, homens que tinham ali os seus pés sujos pelas sujeiras da rua e também pelas manchas do pecado. E o Senhor agora, pegando os pés dos discípulos, ele os lava. Jesus está mostrando a esses homens, irmãos, não somente com palavras, mas também com ações, como um líder deve viver, como um líder deve agir. Depois de ter feito isso, depois de ter agido na prática, agora veja como ele está preocupado com o coração. O texto vai abrir no versículo 12, dizendo: depois de ter lavado os pés, ele toma as vestes, ele volta à mesa, a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. E ele pergunta a eles: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Vocês compreendem? Vocês entendem? Isso está claro a vocês? Irmãos, que imagem preciosa nós temos aqui. Veja, a narrativa era isso. A narrativa nos traz imagem. A narrativa nos faz entrar na história. Nos faz pensar no Supremo Pastor, no Rei dos Reis, que depois de ter lavado os pés, vai à mesa, volta à mesa. E vai perguntar aos discípulos: vocês entenderam o que é que eu fiz a vocês? Que cenário precioso nós temos aqui, irmãos. Às vezes a gente vai lendo a Bíblia, e eu tenho dito isso aos irmãos, e a gente vai passando por ela tão rapidamente. É uma maravilha, irmãos, a gente parar e pensar em um plano de leitura sequencial. Se você tiver condições de fazer, faça. Pastor, eu vou ler a Bíblia todo ano, que bênção, é uma maravilha. Mas, querido, nós não podemos ler apenas por ler. Nós não podemos apenas passar a palavra de Deus apenas por passar. Nós não podemos apenas entrar nesse sistema em que nós já vivemos na escola e na universidade e cumprir o conteúdo. Nós temos que olhar para a Escritura com atenção. A palavra de Deus nos chama a meditarmos nela, a refletirmos sobre ela. E veja, nós precisamos olhar para ela e parar. O Senhor nos traz uma imagem. O que é que o Senhor está nos mostrando aqui? Se eu entendo que o Senhor começa a tratar mais propriamente dos seus discípulos a partir do capítulo 13. Se eu olho para João e vejo isso, que ele vai fazer isso até a sua crucificação. Se eu vejo que ele está comendo a ceia com os discípulos, daqui a pouco ele vai instituir a ceia. Aquilo que nós fazemos aqui é nesse momento que o Senhor vai fazer isso. Se eu vejo que ele para ali, ele lava os pés dos discípulos e ele vai voltar à mesa, João está trazendo a mim e a você essa imagem. Veja, isso não está aqui por acaso. O texto vai dizer: e voltando à mesa. O Senhor está nos mostrando o cenário do discipulado, onde nós discipulamos pessoas fora da mesa, como ele fez com os discípulos, lavando os pés, na caminhada, andando com eles, servindo a esses homens. Mas ele também mostra que um dos cenários que nós temos, irmãos, para o discipulado é a mesa, é assentado à mesa. E você vai encontrar Jesus fazendo isso várias vezes com os seus discípulos, sentando e comendo com os discípulos. Até mesmo depois que ele foi ressuscitado, ele fez isso. Se lembra de quando ele vai a Pedro? Os discípulos passam um tempo ali pescando, a noite toda, não pescam nada. O Senhor manda que jogassem a rede do outro lado. Esses homens acham um cardume de peixes absurdamente grande, arrastam ali a rede até a margem. Pedro olha para aquilo e faz: é o Senhor.
O Senhor que fez isso é Ele, eu conheço, só Ele tem controle sobre a criação, eu já entendi, eu andei sobre as águas, eu vi Ele acalmar a tempestade. Se alguém mandou jogar rei do outro lado e teve peixe, só pode ser Ele. Pedro sai nadando em direção ao Senhor. E você encontra naquela mesma narrativa o Senhor sentando e comendo com os seus discípulos. Mas você encontra também o Senhor ensinando aos seus discípulos como tratando o coração de Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Irmãos, a cena que nós temos aqui é essa. É prática. É caminhada. É vida na vida. Mas é também os discípulos sentados à mesa com o Mestre e ouvindo agora o seu ensino falado, dividindo a comunhão mais íntima com Ele e ouvindo o seu ensino falado, o seu ensino adentrando pelos seus ouvidos. O que o Senhor está mostrando então a mim e a você, irmãos, é na prática como um homem de Deus deve viver, como uma mulher de Deus deve viver, como líderes também devem viver. Não é que o Senhor está ensinando a mim e a você que nós devemos literalmente lavar os pés uns dos outros. Não vai receber alguém na sua casa e dizendo assim, deixa eu lavar teus pés aqui, porque eu tenho que ser como Jesus. Eu já falei isso, irmãos. Essa não é a ideia. Isso não é um sacramento, irmãos. O que o Senhor está dando é uma grande lição de humildade. E eu queria chamar a sua atenção para uma palavra aqui, que é mais profunda do que humildade. O Senhor está nos dando uma grande lição de humilhação. Eu sei que você não gosta dessa palavra. Eu sei que você não gosta de ser humilhado. Mas o que o Senhor está trazendo aqui para mim e para você é uma lição de humildade e de humilhação. De como um servo deve viver. Ou seja, servindo. Mesmo que para isso nós tenhamos que nos humilhar. O Senhor agiu assim, irmãos. Ele não apenas falou. Você entende isso? O Senhor não apenas chegou para os seus discípulos e disse, olha, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Vocês precisam servir uns aos outros dessa maneira. Vocês não podem se considerar superiores uns aos outros. Vocês não podem viver a vida cada um no seu próprio quadrado. Jesus estava tratando com os futuros líderes da sua igreja. E ele sabe que uma das coisas que facilmente pode brotar no coração de um líder é orgulho, é soberba. Ele sabia disso. Ele não tinha nenhuma soberba, ele não tinha nenhum orgulho, ele é santo. E ele mostra como é um viver santo. E ele vai mostrar a esses futuros líderes, um líder serve, um líder se humilha, um líder não apenas fala, eu não só falei para vocês sobre humilhação, eu também faço, eu também ajo, aquilo que eu falo condiz com aquilo que eu vivo, aquilo que eu ensino condiz com aquilo que eu também pratico. Que grandeza, irmãos, de ensino nós temos aqui. E talvez você pare e pense, pastor, isso é uma grande humilhação, mas veja, isso ainda não era nada comparado com a sua morte na cruz. E ele se humilha, a palavra de Deus vai dizer, até a morte de cruz. Ou seja, ele ensina com a prática. Mas dentro dessa figura aqui nós temos aquela que eu estava falando aos irmãos. Ele volta à mesa agora. Ele está à mesa. O João traz essa informação. Mesa, irmãos, é lugar de comunhão. Mesa é lugar de compartilhar. Mesa é lugar de estar junto. E isso é precioso demais. Já pararam para pensar que o Senhor poderia ter ensinado aos discípulos sentado no chão? Irmãos, lavar os pés de 12 homens, cansa ou não cansa? Não é tão simples assim, uma coisa é lavar o pé de uma pessoa. E não eram pés como os nossos não hoje, talvez seu pé seja limpinho, eu espero que sim. A gente usa sapato, a gente usa meia. Eram pés aí incrustados de sujeira, tinha que esfregar. Jesus podia ter parado ali mesmo, depois do último, sentado no chão e dito, vocês estão vendo o que eu fiz?
Mas João traz essa informação a mim e a você. O mestre retorna à mesa. Ele se veste, ele se reorganiza, ele retorna à mesa. E é ali que ele vai ensinar. Irmãos, é assim que nós devemos fazer. Eu queria te dizer algo. Na nossa caminhada, nós não discipulamos pessoas apenas sentados em uma sala com elas e aconselhando. Alguns pensam nisso, não é verdade? Pastor, eu não discipulo ninguém porque eu não posso vir à igreja. Marcar um horário com alguém para poder ensinar a Bíblia. Talvez você possa fazer isso, irmãos. Isso é algo bom. A igreja está aberta. A gente consegue arrumar um horário para você vir aqui conversar com alguém. Mas discipulado é mais do que isso, irmãos. Discipulado é vida na vida. Discipulado é sentar à mesa. Discipulado é caminhar junto. Discipulado é estar após o culto junto. Acabou o culto, eu vou para perto daquele irmão, para perto daquela irmã. Discipulado é aconselhar em um corredor. Parar no meio do caminho e aconselhar. Discipulado é ir a uma lanchonete, sentar, comer um hambúrguer, tomar um açaí. Entende isso? Discipulado é na mesa também da nossa casa. Discipulado é enquanto a gente está andando pela praia, enquanto a gente está caminhando nas ruas, até quando a gente pode sair com alguém para fazer compras juntos no shopping. Discipular, irmãos, é ter comunhão. Discipular também é fazer algo. Também é mostrar a nossa própria vida. Na nossa própria vida. Como um discípulo de Cristo deve viver. Permita-me gastar mais um pouco de tempo com isso, porque nós estamos no texto que trata sobre essa realidade. Nós vamos ouvir muito sobre discipulado durante essa caminhada, porque Jesus está fazendo isso com os discípulos. Até agora não era nosso foco. Tocamos pontualmente. Mas quando a gente entra no 13, esse é o foco de Cristo. Nós temos que aprender com Ele. Eu queria falar com os irmãos mais uma vez sobre os jovens e sobre as famílias. Irmãos casados. Quando nós casamos, nós sabíamos o que era um casamento piedoso. Sejamos honestos. Quando nós casamos, nós sabíamos o que era um casamento piedoso. Talvez aqui, alguns tenham tido contato com isso. Tenham crescido em um lar cristão, onde observaram seus pais, experimentando um casamento piedoso. Um homem que se parecia com Cristo, uma mulher que se parecia com a igreja, um casamento saudável. Meu irmão, se esse é o caso, se você cresceu num lar cristão, se você pôde ver desde seu nascimento um casamento piedoso, durante toda a sua caminhada, até que você tenha saído de casa e se casado, eu vou te dizer, levante as mãos para os céus e louve ao Senhor. Louve a Deus por essa realidade bendita, maravilhosa. Porque pouquíssimos experimentam isso. Poucos. É escassa essa realidade, irmãos. A maior parte da humanidade nunca experimentou isso. E isso se revela até mesmo em nosso meio, irmãos. Nós temos aqui, eu conheço a caminhada dos irmãos, inúmeros homens e mulheres já casados, que casaram sem que nunca tivessem experimentado a realidade de ver um casal bíblico em ação, de poder aprender com eles. E quantos danos, irmãos, por vocês não terem visto isso, vocês trouxeram para seus casamentos? Quantas dificuldades poderiam ter sido evitadas em nossos casamentos se nós tivéssemos experimentado outra realidade? E no meio de uma crise dizer, meu pai agia assim, minha mãe se comportou assim, eu ajo assim porque eu aprendi dessa maneira. Quanto mais, irmãos,
nós poderíamos estar glorificando a Deus através de nossos casamentos, se tivéssemos tido a oportunidade de termos crescido vendo um casal bíblico em ação. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque, irmãos, eu creio que nós somos chamados a sentar à mesa. E eu creio que nós somos chamados a convidarmos outras pessoas a sentarem à nossa mesa. Eu creio que nós somos chamados a sermos como Cristo, alguém que viveu o Evangelho na prática. Somos chamados a isso. E quando pensamos em casamento, somos chamados, irmãos, a vivermos o casamento bíblico na prática, no nosso dia a dia. Onde maridos amam a sua esposa como Cristo ama a igreja, onde isso não é apenas um texto da palavra de Deus que você ouve, entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas sim um texto que você vive no seu dia a dia, na sua casa. Eu creio que você, como esposa, é chamada a ser uma esposa que é uma auxiliadora idônea no seu dia a dia, submissa ao seu marido, como a igreja é o Senhor que cuida dele, que zela pela vida desse homem. Nós somos chamados a vivermos assim, irmãos, e a exalarmos o bom perfume de Cristo Jesus. E a deixarmos esse bom perfume de Cristo Jesus ser sentido pela vida de outros jovens que ainda não casaram, quando eles chegam à nossa casa e eles sentam à nossa mesa e eles comem conosco. Nós somos chamados a mostrarmos a esses irmãos a prática e a ensinarmos a esses irmãos com palavras. Convidar jovens, homens e mulheres a chegarem mais próximo da nossa família, a dividirem a mesa conosco, a participarem do nosso culto doméstico. Como você espera que um jovem vai fazer um culto doméstico quando ele casar, se ele nunca viu? Eu faço o quê? Eu faço como? Vem cá, olha, participa do nosso culto doméstico. Caminha mais próximo comigo. Passa uma tarde comigo, vê como eu lido com os filhos. Passa uma tarde na casa da minha esposa, as meninas pegarem e irem para casa de uma mulher mais sábia, vê como eu cuido da casa, vê como eu cuido do meu marido, vê como eu cuido dos meus filhos. Observem essa realidade. Homens mais velhos, irmãos, podem e devem lapidar jovens da igreja em todas as áreas de sua vida, ensinando-os sobre trabalho, sobre estudo, como devem estudar, sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre casamento, sobre culto, sobre todas as áreas da sua vida. Sair junto, tomar um açaí, comer um hambúrguer, ligar, mandar mensagem, se colocar à disposição, caminhar junto, lavar os pés dele quando necessário for. E mostrar com a sua própria vida como é que os homens devem viver. Instruindo através da escritura vivida e falada, dizendo aos jovens, façam assim. E ainda fazendo como Cristo fez. Você entendeu? É isso que o Senhor faz, não é? Vocês entenderam? É por isso que você já deve ter ouvido muito em gabinete, quando você senta para conversar comigo. Geralmente no final eu pergunto, você entende? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Porque veja, não são números, irmãos. Não é um cheque, atende fulano, ciclano e beltrano. Não é isso, não é essa a caminhada de um pastor. Você entendeu? Porque se não entendeu, a gente vai conversar de novo. Essa deve ser a sua preocupação. As mulheres deveriam chegar juntos, irmãos, das meninas solteiras, ensinando como serem mulheres piedosas. Como é que você vai cultivar uma vida devocional, mesmo na loucura do corre-corre do dia, com filho, marido e coisa para cuidar? Como você pode cuidar bem da sua casa? Como é que você vai lidar, ó jovem, com a lição, com a tentação acerca da submissão? É uma tentação no seu coração. Você vai tentar, várias vezes ser tentada, na realidade, a não ser submissa. Eu quero te ajudar nisso, porque eu também sou, e eu tenho tido vitória, e eu quero te mostrar como. Mulheres mais maduras deveriam caminhar junto às mulheres mais novas, irmãos,
para ensinarem na prática como elas rasgam e jogam na lata do lixo todos os diabólicos princípios dessa maldita ideologia feminista que tem arrasado as igrejas. Ensinarem a ter cuidado com a língua, ensinarem a servirem umas às outras na igreja, mostrando na vida e ensinando com palavras. Meu irmão, o nosso Senhor, Ele fez isso. Ele mostrou na vida. E Ele ensinou com palavras. E Ele sentou-se à mesa com os discípulos. Em nome de Cristo, retire da sua mente a diabólica mentira de que o discipulado só pertence ao pastor da igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu te exorto como ministro do Evangelho, retire da sua mente a ideia de que discipulado só pertence à liderança. Em nome de Jesus, retire da sua mente a ideia diabólica de que você pode viver a vida da igreja sentado no banco de igreja, domingo após domingo, e não se envolvendo com a igreja, não se envolvendo com o povo de Deus, não discipulando ninguém. Retire essa ideia diabólica do seu coração. Porque o Senhor, Ele nos ensina sobre essa realidade, irmãos. Ele nos mostra o caminho contrário, um caminho completamente diferente. É por isso que o texto vai continuar dizendo assim. Veja a fala de Jesus aos discípulos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor. Eu quero que você atente para isso. Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E quantos de nós não dizemos isso acerca do Senhor, irmãos? Quantos não estão no meio da igreja dizendo isso? Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus Ele é meu Mestre, Ele é tudo para mim. Quantos não estão? E você não está errado em dizer isso não, você está certo, porque Jesus deixa isso claro. Ele vai dizer assim, e vocês dizem bem, porque eu sou. Vocês estão certos. Só que Ele continua. E essa parte parece que muitos têm rasgado da sua Bíblia, rasgado de suas vidas. Porque Ele vai dizer assim, ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros. E agora o que Ele vai dizer? Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse ensino poderia ter sido omitido de nós, irmãos. Esse ensino poderia ter ficado apenas para os discípulos. Mas sabe por que ele foi registrado? Para que toda a igreja ouvisse. Para que toda a igreja cumprisse. Porque toda a igreja chama o Senhor de Mestre e Senhor. E toda a igreja também é chamada a fazer o mesmo que o Senhor Jesus fez. Deixe-me deixar isso ainda mais claro para você. Mestre e Senhor são duas palavras aqui importantes, irmãos. Quando nós chamamos o Senhor Jesus de Mestre, nós estamos dizendo que Ele está acima de nós em conhecimento. Porque é isso que significa ser um mestre. É isso que significa ser um professor. Um professor é alguém que ensina. Você não chega para aprender algo com alguém que você não considere que essa pessoa está acima de você em intelecto. Pelo menos naquela área. Você procura alguém que sabe mais do que você. E é isso que o Senhor está dizendo. Eu sei mais do que vocês. Eu sei como as coisas funcionam. Eu sei o que deve ser feito. Minha sabedoria não tem limite. O que o Senhor está mostrando para mim e para você é, você precisa da minha sabedoria. Eu sou um mestre. Você está certo em dizer isso. Mas você pode aprender com o professor da faculdade algo e não cumprir. Você pode aprender com o professor da escola algo, criança, e não obedecer, e não cumprir. Isso é possível que aconteça. Olha, ele me diz que eu devo criar a planta, mas eu não quero criar a planta. Beleza, não é pecado não criar a planta. Eu só não quero. Mas ele me ensinou que eu deveria. Agora é diferente, porque o Senhor não é só mestre. O Senhor não é alguém apenas que ensina. Ele vai dizer que ele também é Senhor. Kyrios. Senhor. E sabe o que significa Senhor, irmãos? Dono. Alguém que tem posse.
alguém a quem nós pertencemos. Ah, pastor, você está me dizendo então que eu sou escravo? Sim, é isso que você é. É isso que eu sou. Se nós somos cristãos, nós somos escravos. Nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E um escravo, um servo, faz aquilo que o seu Senhor manda. Vocês me chamam de mestre e Senhor. Vocês estão certos, eu sou o Senhor sobre a vida de vocês. Podem me chamar assim, vocês estão certos. Só que ele faz aquilo que nenhum outro Senhor orgulhoso faz, irmãos. Ele fala, se eu, sendo mestre, se eu sendo Senhor, veja, eu não precisava aprender essa lição da humildade. Eu não tenho necessidade de aprender a ser humilde. Eu não tenho necessidade de aprender a me humilhar, porque eu já sei, eu sou mestre. Eu sou dono de vocês. Mas o que eu fiz é, eu lavei os pés de vocês, meus escravos. Eu me humilhei lavando os pés de vocês. É isso que ele vai dizer aqui no texto. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devias lavar os pés uns dos outros. Se eu fiz isso, vocês também devem fazer. Se eu sou o sábio e o Senhor e eu faço, vocês também devem fazer. Mas o Senhor sabe, irmãos, que nós somos tolos. Ele sabe que nós temos dificuldade de entender. E é por isso que ele é tão claro, mas tão claro que ele não para aí. Ele vai ainda mastigar mais, como uma mãe pássaro tritura o alimento para poder depois vomitar na boca do seu filho, ele receber todo o alimento que ele precisa. O Senhor quebra o seu ensino para nos ensinar. Ele não fala apenas, se eu fiz, vocês também devem fazer. Ele continua, ele vai dizer, porque eu vos dei exemplo. Para que como eu fiz, façais vós também. Sabe o que é que o Senhor está mostrando aqui para mim e para você, irmãos? Que ele não é como Rousseau, que ele não é como Mahatma Gandhi, que ele não é como o Papa Leão X, que ele não é como esse presidente gastador e falastrão que nós temos. O Senhor está mostrando que ele não é alguém que ensina uma coisa e vive outra completamente diferente. Jesus está mostrando que ele não é hipócrita, irmãos. Ele está mostrando para mim que ele não manda você fazer uma coisa e faz o contrário. Ele está mostrando para mim e para você que ele é o exemplo de piedade, que ele é o exemplo de servo, que ele, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, ele lavou os pés dos discípulos para nos ensinar, para nos mostrar na prática, para nos deixar um modelo, para nos dar exemplo. Ele está mostrando, eu estou tirando a sujeira física, e a gente viu na perícope anterior que esse lavar pés também representava o limpar a sujeira espiritual. Quando o Senhor fala para Pedro, aquele que está limpo não precisa se lavar de novo, só os pés. Nossos pés se sujam na caminhada com o pecado, e Ele lava os nossos pés. Jesus está mostrando a mim e a você aqui na prática um exemplo de um discipulador perfeito. Um homem que está preocupado com os discípulos. Um homem que se humilha, um homem que serve. E Ele está colocando uma responsabilidade sobre mim, sobre você. E a gente está caminhando para o final do sermão, e eu queria te dizer algo, e eu queria que você entendesse isso todas as vezes que você ouvir uma exposição fiel da palavra de Deus. Se você se rebelar contra aquilo que está aqui, você não se rebela contra o pastor Augusto, você não se rebela contra a igreja presbiteriana, você se rebela contra o próprio Senhor. Porque a ordem do Senhor é, como eu vos fiz, façais vós também. Não há como fugir. E fugimos em paz. A única fuga que você pode ter é uma fuga desobediente. É uma fuga rebelde. É uma fuga pecaminosa. O Senhor não apenas manda também, irmãos, nós tomarmos a cruz e seguirmos. Ele tomou a cruz sobre si. O Senhor é o Senhor que não nos manda pregarmos o Evangelho
apenas, Ele também é alguém que prega o Evangelho. O Senhor não apenas diz que nós devemos morrer para nós mesmos, Ele também se entregou, Ele morreu para nos salvar. O Senhor não é um Senhor que apenas nos diz que nós devemos andar em humildade, Ele é um Senhor também que andou em humildade, mesmo sendo Deus. O Senhor não é alguém que diz a mim e a você que nós devemos nos humilhar. Ele é alguém também que se humilhou. Ele se fez maldição em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele foi humilhado, cuspido, zombado em nosso lugar, mesmo sendo Deus, irmãos. É esse Senhor que vai dizer para mim e para você, com toda a sua vida, Ele poderia dizer isso. Eu dei o exemplo para que vocês façam também. Como eu fiz, que vocês também façam. Eu quero te dizer algo diante disso. Hoje, não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, é hoje. Nós somos chamados a sairmos daqui, repensando seriamente a nossa vida. Repensando as várias áreas da nossa vida. Repensando se nós temos imitado o exemplo de Cristo ou se nós temos andado de maneira rebelde. E eu quero elencar só algumas áreas que são basilares para você pensar. Para eu pensar também. Queridos, como anda o nosso serviço aos nossos irmãos? Deixa eu te dizer algo. Deus nos chama a estarmos prontos a fazer o que preciso for para servirmos a nossos irmãos. Mesmo que isso inclua a nossa humilhação. Portanto, hoje saiba, não importa o quanto dinheiro você tenha, não importa o seu grau de escolaridade, eu tenho doutorado, pós-doutorado em Harvard, não importa. Se você tem saúde para varrer o chão, se você tem saúde para lavar o banheiro, e você precisar fazer isso para o reino de Deus, para abençoar os seus irmãos, como por exemplo em uma viagem missionária ou na vida da caminhada da igreja, você deve fazer. Mas o que vão pensar de mim? Eu estou lavando o banheiro aqui. Eca, pastor, que nojo! Não importa o que vão pensar, o meu Senhor, Ele se humilhou, e eu não estou nem aí. Se eu precisar tirar o lixo da igreja, eu tiro. Se eu precisar sentar com os mendigos fedorentos no meio da rua, alguns que não tomam banho já há dias, com mau hálito, com cheiro de cachaça na boca, para poder pregar o evangelho àqueles homens, eu sento. Se eu preciso apertar a mão deles, e eles apertam nossa mão, irmãos, porque eles são pessoas. Ah, eu tenho nojinho, deixa eu pegar aqui o meu lenço, para que eu possa botar na minha mão, e eu possa apertar a tua mão. Se eu precisar entrar na casa dos sertanejos, e tomar um copo de água, como já vi vários pastores que precisaram tomar, um copo de água cheio de lavinha ali dentro, eu tomo. Eu tomo. Se eu preciso sentar com o Ribeirinho, e eu preciso comer lavinha frita com ele, farofa de lava, eu como. Ai, mas eu não faço isso porque isso para mim é um absurdo. Eu não me importo. Se eu precisar viver alguns dias com eles e fazer isso para pregar o evangelho, eu faço. Se eu preciso ir em praça pública anunciar o evangelho e todo mundo vai me taxar de um idiota, eu prego. Se eu estou no ônibus, eu posso levantar e corajosamente falar sobre Cristo, eu faço. Não importa o que vão pensar de mim. Meu irmão, eu não sei, eu sinceramente não sei qual condição de humilhação o Senhor pode te conduzir para que você vá lá e pregue o evangelho. Para que você possa erguer as mangas da camisa e servir.
Eu não sei qual situação o Senhor pode te conduzir, mas à luz desse texto eu preciso te dizer algo. Você e eu, nós precisamos estar prontos para todas elas. Para todas elas. Eu vou ser humilhado aqui para pregar. Não importa, eu faço. Para servirmos ao Senhor, irmãos, não deve existir mesas onde não estejamos dispostos a sentar, pessoas a quem nós não estejamos dispostos a servir, situações às quais nós não estejamos dispostos a enfrentar. Você entende isso? Eu me humilhei para dar exemplo a vocês. Aqui era só o princípio da humilhação. Depois ele se humilha, indo até a morte, e morte de cruz. Irmão, se você já falou que você não estava disposto a fazer algo pelo Senhor, hoje é o dia de você se arrepender. Eu não vou a tal lugar. Eu nunca faria isso que esse missionário fez. Eu não teria paciência com esse irmão como esse pastor, esse outro irmão teve. Eu não sou assim. Que bom que você reconhece que você não é assim. O Senhor te ama a não ser assim. A não ser como você é. A se arrepender. A mudar de vida. E a seguir o exemplo daquele líder que ensina com palavras. E ensina também com as suas ações. Aqui eu também queria falar com você que já tem mais anos de vida. Você que já está na ditosa idade. Tenha cuidado com o orgulho que às vezes surge no seu coração, irmão. Esse orgulho surge no coração de irmãos já idosos, de irmãos mais velhos. Há irmãos mais velhos que olham assim e vão dizer: eu já trabalhei muito, eu já fiz bastante coisa na igreja, agora eu vou deixar outros fazerem. Meu irmão, não se engane, o orgulho está tomando conta do seu coração. O que você está dizendo é: eu cheguei na idade em que eu agora sou intocável. Eu sou um idoso. As pessoas precisam me respeitar. E precisam. Respeitar as cabeças brancas. Mas eu garanto a você que o Senhor Jesus é muito mais digno de todo respeito do que você. E Ele se humilhou. Meu irmão idoso, meu irmão mais velho, saiba, no reino, nós não juntamos a aposentadoria. Nós não juntamos a aposentadoria. Nós não somos chamados a nos humilharmos apenas em parte da nossa vida. A ordem do Senhor Jesus para fazer como Ele fez é para vocês, crianças. É para vocês, jovens. É para nós, adultos. É para vocês, idosos. É para toda a igreja. Não se esqueça daquilo que a palavra de Deus diz. Lá no Salmo 92, 14 e 15. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Você, meu irmão mais velho, até o último dia da sua vida, deve frutificar para anunciar que o Senhor é reto. Eu sirvo ao meu mestre até o último dia. Eu morro servindo a Ele. Se eu precisar me humilhar, não importa se eu tenho cabelo branco, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Também, irmãos, precisamos fazer como Jesus fez. E se nós pensamos na caminhada do discipulado, eu preciso te dizer hoje, nós não podemos viver dia a dia uma vida hipócrita. Hoje é dia de você repensar o seu coração. O Senhor chama-me a você, meus amados, a sermos exemplos. Para que eu possa ensinar com minhas palavras, eu preciso viver essa realidade. Deus nos chama a sermos exemplos em nossos lares. Exemplos no modo como fazemos negócios. Exemplos na educação de nossos filhos. Exemplo em nosso serviço na igreja. Exemplo em nossos lazeres. Exemplo em tudo. Em tudo.
O apóstolo Paulo disse isso à igreja: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus nos chama a isso, irmãos. Esse é o desejo do meu coração como pastor dessa igreja, do fundo do meu coração. E eu oro para que o Senhor transforme nossa vida, irmãos. O desejo é que nós sejamos um povo cada vez mais forte, uma igreja cada vez mais recheada, permeada de irmãos, que olham uns para os outros e podem dizer: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Não uma igreja cheia de pessoas que vivem a vida estranha ao Evangelho, que sentem em bancos da igreja e saiam. Esse não é o ensino do Senhor. Em cada área da minha vida, em todas elas, onde me encontrarem, em qualquer lugar onde eu estiver, todos precisam me ver. Esse homem, essa mulher é um modelo a ser seguido. A tal ponto que nós dizemos a eles: me imitem, assim como eu imito a Cristo. Eu queria desafiar você hoje a pensar se em todas as áreas da sua vida você pode chegar para qualquer pessoa da igreja e dizer: olha para como eu vivo, me imita, assim como eu imito a Cristo. Todas as áreas. Você consegue? Perceba que Paulo não está dizendo sobre uma área, ele está falando sobre a vida dele. Se há uma área na sua vida em que seu coração ainda está endurecido e você não tem imitado ao Senhor, hoje o Senhor te chama ao arrependimento. Quer dizer: Senhor, nisso eu vou mudar. Porque se eu encontrar com alguém que precisa da minha ajuda, eu preciso estar pronto para ajudar. Irmãos, que desgraça é nós encontrarmos com um irmão precisando de ajuda, em vez de ajudarmos a esse irmão, nos tornarmos pedra de tropeço para ele. Alguém que as pessoas vão dizer assim: tá vendo? Eu não consigo, fulano também não consegue, não tem esperança nenhuma, eu estou lascado mesmo. Deus nos chama a brilharmos como luzeiros, irmãos. Como luzeiros que no meio das trevas que nos circundam e circundam nossos irmãos, nós podemos refletir na luz de Cristo e dizer: aqui tem luz para você, tem uma caminhada nova, você pode andar por ela. Mas eu quero concluir o sermão de hoje dizendo ao meu coração e ao Senhor algo muito, muito importante. Mas falando especificamente com você. Que não tem agido como Cristo no que diz respeito ao discipulado. Eu quero te dizer hoje: você precisa parar de procrastinar nessa área da sua vida. Você precisa parar de apenas ouvir sermão atrás de sermão e não mudar. Você precisa compreender que se o Senhor te trouxe aqui hoje, trouxe esse texto sequencialmente para você hoje, é porque Ele está tratando contigo hoje. Ele quer que você ouça e Ele quer que você obedeça. Ele quer que você imite seu filho. Se humilhe pelo Evangelho. E passe a discipular pessoas. Você entende isso? Quantas vezes você já ouviu falar sobre discipulado? Já fazem anos que essa igreja tem ouvido isso. Porque isso faz parte da Escritura. Talvez você esteja anos ouvindo sobre discipulado, mas nunca produziu um discípulo. Meu irmão, se essa é a sua realidade, você precisa hoje se arrepender e até repensar se você conhece o Senhor. O Senhor está te ensinando mais uma vez. Ele está dizendo: eu agi assim. Façam vocês também. Abra mão dessa vida solitária. Arrependa-se. Se é por vergonha, abre a mão da vergonha. Se é por desorganização, abre mão da desorganização. Se é por preguiça, se arrepende, abre mão da preguiça.
Se é por falta de interesse, abre mão disso e arrepende, porque você não está tendo interesse em fazer o reino crescer, se expandir. Se arrepende, qualquer que seja a razão. O lugar que você deve encontrar hoje, se você não discipula pessoas, é o lugar do arrependimento, porque o mestre diz, assim como eu fiz, façam vocês também. A Escritura fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se você se arrepende do seu pecado hoje, de não estar cumprindo a grande comissão de discipular pessoas, pregar e discipular, se você se arrepende disso hoje, erga a mão a pessoas que estão ao seu lado, a irmãos que você pode servir, a irmãos que você pode cuidar. E que nós possamos ver, irmãos, uma realidade ainda incipiente. Ela já acontece aqui na igreja, mas ela ainda é muito pouco do que deveria acontecer. Louvado seja Deus, porque nós temos homens e mulheres que têm discipulado pessoas, mas ainda é muito pouco comparado com o que deveríamos ter. Porque deveríamos ter todos. Todos envolvidos com essa causa. Que o Senhor mude o nosso coração, irmãos. Para que sejamos uma igreja marcada por isso. Uma igreja onde cada um daqueles que entrarem aqui nessas portas se sintam cuidados. Uma igreja onde não haja vergonha de falarmos com um visitante, de perguntarmos a ele como ele está, e de nos colocarmos ali até mesmo à disposição para servi-lo. Quanta gente chega aqui quebrada. E sabe onde vai parar? Para no gabinete. Graças a Deus tem aconselhamento. Mas, irmãos, os braços do pastor não chegam. Nenhum pastor vai conseguir chegar a isso. É impossível. Por isso, Senhor, instrui a sua igreja. Os irmãos quebrados que chegam aqui, irmãos, eles devem encontrar, sabe o quê? Uma manjedoura de discipulado. Um berço de discipulado. Uma casa onde há instrução e cuidado. Isso vale também para os novos convertidos, irmãos. Quantas pessoas Deus tem salvado em nosso meio? Eles têm chegado. Não é um, não é dois. O Senhor traz pessoas aqui que ouvem o Evangelho, se arrependem dos seus pecados e caminham com o Senhor. Mas algo muito estranho acontece no nosso meio. Nós vemos pessoas novas chegando, nós vemos vidas mudando, e nós deixamos muitos caminharem sozinhos. Essa não é a instrução da Santa Palavra de Cristo. Que não haja, irmãos, nenhum novo convertido, nenhum novo membro da igreja sem discipulado. Que não haja jovens vagando perdidos na sua jornada, mas sim jovens caminhando com outros homens e mulheres. Que hajam casamentos aqui, irmãos, onde os jovens se casem e digam, rapaz, eu sei o que fazer, graças a Deus. Eu já vi um casal bíblico em ação. Eu já contemplei essa realidade. Eu sei. Eu encerro te dizendo, irmãos, que se nós vivemos assim, nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos impactar essa geração. E nós vamos impactar as futuras gerações. E assim o Senhor há de ser exaltado. Assim como eu vos fiz, façam vocês também. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé.